Moisés, conta pra gente, porque assim, essa questão que você já tem dentro de si, de ser o alicerce da família, né? De estar se doando e fazendo o seu melhor em prol da sua esposa, dos seus filhos. Para as pessoas que estão na minha base que não te conhece, como começou a sua história, a sua jornada? Porque eu fiz uma apresentação sua que o pessoal vira e fala, uau, ele é baterista, ele é palestrante, ele é escritor. Tá, como é que ele concilia tudo isso? Sim, verdade. Então, na verdade, eu acredito que tudo começou quando eu era muito pequeno. Eu tive a sorte, eu digo sorte porque não tem nada a ver com sorte, como a gente estava falando aqui em off, mas eu tive o privilégio, vamos dizer assim, de ter um pai que me ensinou o que eu considero que seja o ingrediente principal para conseguir tudo que você quer na vida, que é o trabalho. Ele me ensinou a trabalhar muito e não ter medo de trabalhar. Meu pai me ensinou isso muito cedo. Eu sou filho de nordestino, meu pai e minha mãe são nordestinos que vieram do Nordeste para São Paulo para tentar a vida. Minha mãe é descendente direta de africanos, escravos, inclusive. A bisavó dela era escrava, veio como escrava o bisavô e a bisavó vieram como escravos da África e trabalharam em Alagoa Grande, na Paraíba, como escravo por anos, até conseguirem ter liberdade. Então a família vem de uma história muito pesada. Então meu pai, ele sabia que eu não ia ter facilidade na vida, então ele falou, pô, você tem que trabalhar, desde cedo, você tem que trabalhar, você tem que saber trabalhar. E com minhas irmãs é a mesma coisa. Então assim, eu até comentei isso ontem, inclusive, que eu acho que a realidade que minha família viveu e o que eles passavam pra gente quando a gente era pequeno, fazia a gente perceber que a gente não ia ter facilidade nenhuma na vida. E o fato de não ter facilidade fortaleceu muito a gente, porque tudo que a gente começou, a gente sabia que ia ser muito difícil. Então qualquer coisa diferente do muito difícil era uma conquista. E isso então acabou deixando a gente um pouco mais duro na queda. Eu e minhas duas irmãs, que eu tenho duas irmãs. Então assim, como você falou, como é que começou? Começou assim, meu pai me ensinou o valor do trabalho. E com 7 anos de idade eu trabalhava de servente com ele. A gente começou a trabalhar junto de servente e ele estava construindo algumas... Na verdade assim, para explicar melhor, meu pai, ele é pastor, ele foi pastor evangélico por muito tempo, só que ele era um pastor que ele construía templos, entendeu? Ele ia para os lugares que não tinha igreja e construía as igrejas. E ele normalmente nunca tinha ajuda, então ele me pegava para ajudar ele, a gente trabalhava junto, já para estimular o trabalho. Antes mesmo disso, ele já chegou a me levar para... Ele mexia com carro na época e fazia funilaria de carro antes de se tornar um pastor, construtor, vamos dizer assim. E me levava para lixar as coisas, falou, não, vem cá, aprende a trabalhar, aprende a fazer isso daqui. E isso eu fui pegando gosto, eu queria trabalhar. Meu prazer era estar com ele, ajudando de alguma forma. E isso foi só aumentando. E aí com 12 anos de idade, eu lembro que o grande estalo da minha vida, que eu considero que foi um dos momentos mais importantes da minha vida, ou uma idade mais importante da minha vida, foram os 12 anos de idade. Porque com 12 anos de idade, eu queria muito ter um skate, tava naquela febre, todo mundo tinha skate, todo mundo queria andar de skate, a molecada, todo mundo gostava muito disso. E eu falei pra ele, pai, você não me ajuda a comprar um skate? Eu queria muito ter um skate, né? Ele falou, cara, a gente não tem dinheiro pra isso. Filho, não tem como a gente comprar um skate. Mas se você quiser muito, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer sonho para vender, sonho caseiro, e você vende. Aí eu te pago e você compra o skate. O que você acha? Eu falei, pô, fechou, pai. Quero muito. E aí eu abracei aquela oportunidade. Eu vi que ali... Do sonho se realizou um sonho. Exatamente. Na verdade, eu acho que a história, inclusive o livro que a pré-venda foi, inclusive a pré-venda do meu livro foi liberada ontem. O título do livro é O Garoto que Vendia Sonhos. E eu falo que o título ele tem um sentido ambíguo, porque era o garoto que vendia sonhos literalmente na rua, se tornou um vendedor de sonhos no futuro e a gente vai chegar nisso. O desfecho do livro é esse. Eu me tornei um vendedor de sonhos através do que eu faço hoje. Através da música, através da bateria, através das ferramentas que eu uso hoje que são ligadas diretamente à música, né? Enfim, e eu sei que com 12 anos meu pai me ensinou a vender. Ele me ensinou como é que eu deveria tratar um cliente, que eu lembro certinho de alguns ensinamentos dele que eu acho sensacional, que até hoje eu vejo que a galera não pensa muito nisso, e meu pai me ensinou lá atrás sem ter estudo nenhum. Meu pai fez até a 3ª série. Minha mãe ensinou meu pai a escrever. Meu pai, quando ele casou, ele não sabia escrever, minha mãe ensinou ele a escrever. Mas ele me ensinou, ele falou assim, Moisés, nunca fala o preço sem mostrar o produto. Era R$1 o sonho caseiro, mas naquela época era uma grana boa. Ele falou, nunca mostra o preço, nunca fala o preço sem mostrar o produto, porque se você falar o preço sem mostrar o produto, a pessoa vai achar que é caro e nem vai querer ver. Mas se eles verem o sonho e ainda chega bem perto para ele sentir o cheiro, se ele vê o sonho e sentir o cheiro, ele vai ver que tá barato.
E ele me ensinou isso. E a partir disso eu comecei a entender que tudo que eu queria, tudo que eu precisasse na vida, eu precisaria fazer o quê? Trabalhar. E quando você não tem medo de trabalhar, você tem coragem, você tem garra pra trabalhar, parece que tudo fica muito mais fácil.